Hoje vamos falar de padrões comportamentais de desvalorização. Ao estarmos numa relação com pessoas com perturbações de personalidade antagonista ou narcisista, é vermos as nossas necessidades, sentimentos, experiências, pensamentos, convicções e até o nosso sentido de identidade ignorados e invalidados. Independentemente do género, masculino, feminino ou não binário, todos nós podemos sofrer de perturbações da personalidade antagonista ou narcisista ou outras. Quando somos ignorados e invalidados, tal pode ser tão simples como a pessoa não ouvir ou desprezar algo que dizemos com frases do tipo "os teus problemas não me interessam" ou "ninguém quer saber o que estás para aí a dizer". Lembrem-se que estamos a falar de relações em que existe afinidade e que podem ser os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, alguém por quem nos apaixonamos ou o nosso patrão. Com o tempo, é claro que torna-se tudo muito humilhante, pois tudo o que dizemos não tem qualquer valor ou não é tido em conta. Mais humilhante ainda é o facto destas frases serem ditas por pessoas que nós gostamos e confiamos e sentirmos que elas abusam dessa confiança para nos fazerem mal e nos diminuírem. É como se não existíssemos. E o que inicialmente parece uma diferença de opiniões pode evoluir para uma rejeição total por parte do agressor. A desvalorização é muitas vezes o início do desprezo e de uma absoluta desconsideração por nós, ignorando tudo o que é importante para nós. Desvalorizar é então ignorar uma preocupação ou uma necessidade que temos. Por exemplo, um jovem estar a chorar e um familiar começar aos gritos a dizer: "Estás a chorar porquê? Tu não tens problemas e os teus problemas não são a sério". Ou numa conversa entre amigas, estás a perder tanto tempo a arranjar-te para quê, se isso não te vai servir de nada. Invalidação é não ser visto, sentido, ouvido ou experienciado. A invalidação é uma negação. É termos as nossas necessidades constantemente criticadas e negadas. Ou então, pode ainda haver uma sabotagem por parte do agressor para que os planos não corram como seria esperado. São exemplos: não responderem a uma pergunta ou dizem que responderam, mas nós é que não ouvimos a resposta. Outros exemplos, frases em que dizem: "eu só te ofereci isto para não me chateares mais e para te calares", ou "eu só fiz isto por ti porque eu nunca quis fazer isto, tu é que me obrigaste". Portanto, a crítica é então sempre dirigida à pessoa e não à ação, ao comportamento, à situação que ocorreu. Em famílias com perturbações de personalidade antagonista ou narcisista, é muito normal a pessoa sentir-se constantemente invalidada. Ninguém repara em nós e, quando o fazem, somos frequentemente criticados, desprezados ou postos de lado. A segurança do próprio é então tornar-se invisível. Geralmente as pessoas relatam situações em que se escondem durante horas ou, no limite, saíam de casa para voltarem só quando estivessem já todos a dormir ou sentissem que a situação estava mais calma. A minimização é quando o agressor vai minimizar as nossas experiências e sentimentos ao ponto de os negarem por completo. Por exemplo, "não entendo como pode estar assim por algo tão pequeno", ou então "estás a exagerar, isso não é assim tão importante". A minimização também acontece em relação às nossas conquistas na escola ou no trabalho. Frases usadas, por exemplo, são "não fizeste mais do que a tua obrigação", ou então "não festejes muito porque para o ano vais chumbar de ano". Ou então, na entrada de um novo emprego, um familiar dizer "agora vê lá o que fazes, porque não és uma pessoa facilmente gostada pelos outros". Um dado importante na minimização é que existe hipocrisia, ou seja, quando acontece algo com o agressor, geralmente ele sente-se no direito de que tal seja um problema ou um sentimento e muitas vezes é exacerbado, ou seja, é extrapolado.
Mas se acontecer algo com a vítima, vai diminuir essa experiência, não é? Portanto, quando se trata da vítima, a experiência é sempre diminuída. Para o agressor, tudo o que lhe acontece é um drama, mas para a vítima, ela está a exagerar. Um outro comportamento de desvalorização é a exploração. A exploração é então o processo em que o agressor vai se aproveitar injustamente da outra pessoa. Vai então jogar com as fragilidades e inseguranças da vítima, ou então vai criar novas fragilidades, tais como isolar a vítima ou torná-la financeiramente dependente e tirar proveito dessa situação. A exploração, para além de significar tirar partido do dinheiro, pode ser tirar partido das pessoas e de outros recursos que a vítima trouxe para a relação. Um exemplo de exploração muito frequente e muito normal é os pais insinuarem que os filhos lhes devem algo, como a alimentação, a educação ou a casa que lhes deram enquanto cresciam. Da forma mais simples, sempre que aceitarmos um favor, a dívida psicológica será criada e no futuro o agressor vai recordar-nos de tudo o que fez por nós no passado. Outro comportamento de desvalorização é a manipulação. É usado para controlar ou influenciar a vítima de forma a atingir um objetivo desejado que até pode não ser do interesse da vítima, mas é do interesse do manipulador. Os agressores, em vez de serem transparentes ou pedirem ajuda, jogam com as emoções vulneráveis, tais como a culpa, a obrigação, a baixa autoestima, a confusão, a ansiedade ou o medo, para levarem a vítima a fazerem o que eles querem. A manipulação pode ainda oscilar entre é a tua obrigação ajudares-me ou eu sei que é difícil vires cá, eu também já estou a ficar muito velho e cansado, nem sei se chega ao Natal, mas compreendo que tens coisas mais importantes para fazer. Por último, temos a raiva. A raiva das pessoas com perturbações antagonistas ou narcisistas pode ser o padrão de comportamentos mais assustador. O agressor sente uma raiva inesperada e inconstante, frequentemente ativada pela vergonha. Recordo que estes comportamentos são desenvolvidos para encobrir as fragilidades e inseguranças do agressor. Contudo, tais comportamentos não devem ser desculpados ou justificados, mas sim, e sempre que possível, denunciados para que possam ser travados. Então, quando ativamos a insegurança de uma pessoa antagonista ou narcisista, é possível que sejamos atacados com uma agressão aberta, com gritos ou berros, ou uma agressão passiva, o olhar para o vazio, o deixarem de responder ou falar connosco, também conhecido pelo tratamento do silêncio, ou através de mostrarem ressentimento, como por exemplo chorarem. De seguida, ao sentirem ainda mais vergonha e perceberem que não estão a passar uma boa imagem deles próprios, culpam-nos a nós e o ciclo recomeça. Eu já referi num outro vídeo que as pessoas com perturbações de personalidade antagonista e narcisista são muito rígidas e inflexíveis a nível intelectual e comportamental. O facto de terem muito pouca motivação para a mudança significa que controlam muito pouco os seus impulsos e podem ser muito reativas quando se sentem provocadas, invejosas ou subjugadas. Têm muito medo da rejeição e do abandono e tal ativa a raiva. A raiva destas personalidades manifesta-se em todas as plataformas de comunicação. Mensagens de texto e e-mails, mensagens de voz, mensagens privadas nas redes sociais, telefonemas, pessoalmente e através de comportamentos como a raiva na estrada. De todos os padrões comportamentais de que falamos hoje, a raiva é a manifestação comportamental mais clara do abuso das pessoas com perturbações da personalidade antagonista ou narcisista. Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado a perceber mais sobre os padrões de desvalorização,
Sugestões e comentários são bem-vindos. Obrigada e até breve.